Hello, bom dia. Tudo bem com você? Vamos falar hoje, enquanto as pessoas vão chegando. Enquanto isso eu vou digitando um pouco mais sobre o que é na prática a lealdade sistêmica. Como isso acontece na prática? Hello, bom dia, Márcia. Então, como estamos? Sejam bem-vindas. Eu passei rapidamente, mesmo atrasada, mas rapidamente para falarmos um pouquinho mais. É que a minha vida está bastante agitada, estou fora do meu habitat normal. Bom dia, Lady. Então, eu vou pegar a estrada daqui a pouco, amanhã eu vou estar ministrando aula lá em Cascavel, e enfim, mas eu quero conversar rapidamente, um pouquinho mais, sobre o assunto que me chamou bastante atenção essa semana, o que é a tal da lealdade sistêmica na prática, né? Na vida prática. Como ela vai acontecendo e como ela está intrínseca em coisas pequenas, né? Em coisas, quer dizer, não é que é pequenas, elas coisas que incomodam, mas que muitas vezes demora muito para você se dar conta do quanto isso é uma lealdade. Por exemplo, nós vamos citar um caso hoje, obviamente que eu não vou citar nomes, e esse caso é semelhante a algo que eu também passei. Eu mesma passei por um processo no ano passado. Daí, aí me apareceu uma cliente essa semana que estava com um quadro de alergia, muita alergia no corpo, mas assim, a alergia, eu acho que a grande maioria das pessoas assim, geralmente sabe que quadros alérgicos, de coceira ou de qualquer tipo de alergia, geralmente não é uma coisa assim contínua, 24 horas, depende da situação, né? Depende do caso, mas nesse caso era um quadro alérgico que começou nas mãos, começou a dar muita coceira nas mãos. Ela dizia que coçava muito no meio dos dedos. Depois, mais tarde, ela me disse que fazia mais de 10 anos, pelo menos uns 10 anos atrás, que começou esse quadro alérgico. E que daí depois passou para os pés e depois começou nos braços, mas que quando atacava era terrível, ela assim se via em sérios apuros, ela chegou a tomar medicamentos, fez consulta, e daí no decorrer desses 10 anos, dava assim, volta e meia, dava ataques que ela realmente se via em sérios apuros, era muito desconfortável, a ponto de não conseguir dormir certas noites, de tanto que coçava o pé, dava bolinhas assim de água e tal, e manchou a pele. E ok, então nós começamos a fazer um rastreamento dentro da leitura biológica, e também, obviamente, como eu sempre falo, é difícil quando a gente conhece vários métodos terapêuticos, psicoterapêuticos, de você usar só uma metodologia, já que a gente tem conhecimento de várias coisas. Obviamente, se eu tenho lá várias chaves, várias ferramentas, eu vou usar todas que me forem possíveis para poder ajudar meu cliente o mais rápido possível. E ok,
Só que deixando uma ressalva aqui, para quem estiver me acompanhando, me assistindo, cada caso é um caso, né? Não é que todos os quadros alérgicos são iguais. Mas só para você ter uma ideia, queridas mulheres e queridos homens que estão me acompanhando, só para você ter uma ideia que muitas vezes tem algumas situações que têm semelhanças, né? Que tem trechos da história dela que é parecida com a minha, a história de uma outra pessoa. Sempre num grupo de pessoas que se encontram, as pessoas que se encontram sempre têm algo em comum no quadro de histórias de vida, né? Então, baseado na minha própria experiência que aconteceu comigo no ano passado, eu fui fazendo uns rastreios, né, um rastreamento, e a minha primeira suspeita logo se confirmou. No caso, estava relacionado ao dinheiro, esse quadro de alergia. Como assim? O que tinha a ver alergia com dinheiro? Acontece o seguinte, que dentro da leitura biológica, qualquer alergia, em primeira instância, em primeira mão, assim, ela é um quadro de um contato indesejado ou uma separação indesejada. Veja bem, um contato indesejado, que eu então preciso me limpar, né? Algo que depende da região do corpo, qualquer região do corpo onde acontece esse quadro alérgico, sempre a primeira pergunta é pensar assim, qual é a função desse órgão, dessa localização no corpo, qual é a função do órgão doente, né, do órgão que está incomodando. E aí ela comentou que há mais de 10 anos atrás ela trabalhava numa casa de câmbio e ela lidava com muito dinheiro, mas ela falou que dava tanta alergia nela, ela sentia tanta coceira, que ela chegou a usar esparadrapos, usava luvas para não ter contato com... Mas ela foi me contando isso como algo que ela não entendia. E aí já logo, nossa, de cara ficou muito claro para mim que eu já tinha essa suspeita. Mas daí ela inocentemente, obviamente, a história dela, né, contou que ela sentia muita coceira naquela época, mas daí que era muito estresse naquela empresa, que era muita loucura, muita muvuca, e ela acabou saindo depois, mas esse quadro persistiu, né? Aí aconteceu que já nessa época ela namorava uma pessoa que era de nível econômico, né, de classe econômica bem diferente da classe de vida econômica da família dela, né? Tanto que foi bastante difícil quando eles começaram o namoro, que ele era de nível mais alto e ela veio de uma família mais humilde, que ela chegou a pensar, meu Deus, mas será que eu mereço? Meu Deus, ele é muito diferente de mim. Enfim, diz que levou um tempo até que eles começaram a realmente namorar, até ela se permitir de que era possível sim um namoro. E hoje ela é casada, eles são casados há mais de 10 anos, porém, obviamente, de classes, nível social diferente, uma família da outra. E o que tem isso, né? Essa coisa bastante comum, né? E foi, eu comecei a pedir para ela posicionou os bonecos, né? Dentro da constelação, no atendimento individual, a gente trabalha com os bonequinhos. E também com outras dinâmicas, âncoras de solo. Então ela posicionou os bonecos, mas eu fiz os testes com a âncora de solo também, né? Que para a âncora de solo, ela funciona, você coloca aquela âncora ela serve como representante de alguma coisa, de alguma
dos pontos que foram apresentados aqui. E aí foi se confirmando cada vez mais. É incrível que, quando eu posicionei, pedi para ela colocar, primeiro, um representante para representar a coceira. Segundo, um representante para representar o dinheiro. Daí ela, um representante dela, um representante do pai, um representante da mãe. E o incrível é que isso que ela já é, essa minha cliente, ela já experimentou, ela já conhece constelações, mas é que ela também sabe que tem que deixar fluir, tem que ser do jeito que é, do jeito que vem a história. Ela vai posicionando, sem, não existe ficar pensando, mesmo que ela fique calculando, não adianta. A constelação, ela é muito incrível, ela é muito, assim, eu sou fissurada ainda cada vez que a pessoa vai posicionando os bonecos, às vezes com uma ou duas representações, você já consegue enxergar aonde está vinculado o X da questão. Então, enquanto ela posicionava os bonequinhos, ela posicionou uma mulher no caso a mulher representava a coceira dela e um homem inclinado para ela que representava o dinheiro. Isso por coincidência, ela inclusive pegou os bonecos sem olhar, tá? Os representantes sem olhar. E todos os outros bonecos, os outros representantes, sem pensar, ela colocou de costas para esse casal. Todos estavam assim virados de costas para esse casal. Por coincidência era um casal, né? Aí eu fui rastreando um pouquinho mais. Sejam bem-vindos, Luciana, a Criseliere, nossa, Criseliese, que nome diferente, né? Senti sua falta, dona moça Cris, né? Você ficou de vir participar das constelações de grupo, não apareceu, mas tudo bem, cada um, né? Então, aí já ficou muito incrível como todas as pessoas da família estavam de costas para ela. E aí fomos fazendo mais um rastreamento, e fomos. Ela lembrou de um caso da família, dentro do histórico familiar dela, de que uma pessoa, uma mulher, já bem mais idade, né, foi um casamento arranjado. Não vou dizer que foi vendida, mas ela entrou num casamento porque o pai praticamente prometeu a filha para uma pessoa de mais posses. E ok, acabou. Isso infelizmente acontecia muito antigamente, como também nós temos ainda hoje. Não adianta fazer de conta que isso não existe, porque ainda hoje nós temos casos de pessoas, de mulheres ou de homens, tanto faz, que entram num relacionamento afetivo, por qualquer coisa menos por amor, né? E uma das razões é a questão financeira. Quando de repente infelizmente é muito comum de mulheres por interesse casarem com um fulano Beltrano, né? E nesse caso, havia um caso na família já de muitos anos atrás, do pai ter prometido a filha em casamento por pessoas, por uma família de mais posses. E tudo bem, esse casamento aconteceu, porém essa mulher que ela sofreu muito, ela tinha muita raiva do pai por essa situação, mas ela acabou tendo filhos nesse casamento. Afinal de contas, né, ela garantia a sobrevivência dela. E assim foi. Depois inclusive aconteceu de uma das filhas dela adquirir câncer, e foi uma luta. Diz que naquela época, isso há mais de parece que 20 e poucos anos atrás, essa menina, era no caso uma parente dela, acabou, eles lutaram muitos anos para salvar essa moça do câncer,
E eles acabaram, essas posses que eles tinham, acabou vendendo tudo para tentar salvar a filha. Mas depois de 2 anos, ainda assim, a filha acabou falecendo. Quer dizer, ficaram sem as posses financeiras, que diz que era muito dinheiro, muitos bens materiais, e ainda por cima, sem a filha. Logo depois, também, o pai dessa mulher faleceu. E, imediatamente após o falecimento desse pai, esta mulher se separou do marido que tinha posses, né? Que naquela época já não tinha mais. E foi muito forte essa história. Eu até achei que não seria tão ligado a essa história, mas qual era a semelhança, o que isso tinha a ver com as coceiras dela? Tinha que ela é casada, mas por amor eu conheço os dois, né? Eu atendo os dois, eu já atendi outros casos, outros probleminhas dentro desse sistema familiar, de mais pessoas do sistema. E aí ficou muito claro para mim imediatamente. Para pertencer ao meu sistema familiar, que vem de uma família bem mais humilde, né? Com bem mais dificuldades financeiras, o amor que eu tenho pelo meu sistema familiar, mesmo que ela já tenha bastante consciência, já tem bastante conhecimento da visão sistêmica, mas para mim me sentir pertencente, eu não posso usufruir dos bens que a família do meu marido tem. Eu não me sinto merecedora. Tanto que ela reclamou, não. Meu marido, se é dinheiro para a empresa, se é dinheiro para os filhos, aí beleza. Agora, se é para mim, eu estou em casa cuidando das crianças, os dois, obviamente, eles têm filhos pequenos, ela temporariamente está sem trabalhar, mas ela, né, não é por necessidade, ela pode se dar esse luxo de poder ficar em casa cuidando dos filhos. Mas por ironia ainda, ela me relata situações em que ela se sente a vítima, né? De que sempre o marido reclama que cada vez que é para alguma coisa direcionado para ela, algum dinheiro que seja necessário para... Então, isso é muito comum, as mulheres reclamar, as mulheres que dependem dos maridos, dependem de alguém para poder ir no salão, depende do dinheiro do esposo. A coisa mais comum que tem é elas reclamarem, né? E obviamente o marido não gosta, né? Se é para gastar com moto, se é para gastar com carro, se é para gastar com empresa, beleza. Agora, para ir no salão, não precisa. E quem, por exemplo, assim, paga as contas dos outros, sabe como é isso, né? A gente precisa se colocar no lugar de quem é o provedor também, né, para distribuir o dinheiro, como é essa sensação. Então, ela, por coincidência, também tinha reclamado de várias situações assim. E aí, nossa, a coisa só foi afunilando cada vez mais, e ficou muito claro. Querida mulher, querida ancestral, eu sinto muito pelo seu destino difícil, né? Tipo, dela ter sido vendida, quase vendida, né? E o que normalmente acontece com essas diferenças de relacionamento entre duas classes sociais diferentes é que aquele que vem como num histórico familiar, numa programação inconsciente de que dinheiro é coisa suja, dinheiro vai para o inferno, dinheiro traz doenças, dinheiro é a desgraça do mundo. Obviamente que mesmo que ela tenha casado por amor, e nesse caso é verídico, a gente consegue perceber isso por inúmeras razões, porém nós trazemos crenças limitantes dentro do nosso histórico familiar de que dinheiro é algo sujo, pecaminoso, que vai para o inferno e tudo mais. Então, cada vez que ela estava, daí ela se lembrou
de mais uma situação que aconteceu durante o final de ano, agora durante as festas de final de ano, de uma situação muito simplória, mas em que ela estava entre uma família e outra. E mais uma vez a coceira disse que foi terrível. E aí foi se dando, eu fui mostrando para ela, através de frases e dinâmicas sistêmicas, o quanto ela não se sentia merecedora de poder usufruir dos bens de uma vida diferente, de uma vida mais próspera, já que ela veio de uma família mais humilde, né? Então é preciso, queridas pessoas, é preciso trabalhar, inclusive, essas dinâmicas de sentimento de não merecimento. A lealdade sistêmica, ela é muito forte, intrínseca, dentro de nós, das nossas células, das nossas atitudes, das nossas ações e reações. E nós passamos por anos sofrendo, inconscientemente, obviamente que ela não sabia, por algo tão simples, mas ao mesmo tempo complexo, né? Então, como diz o Bert Hellinger, é muito mais fácil sofrer do que ser feliz, né? Então, se a minha família toda teve muita dificuldade, passou por muita necessidade financeira, se eu tiver uma vida mais leve, se eu tiver uma vida diferente, um carrão melhor, uma casa melhor, uma vida mais leve, eu muitas vezes sinto culpa em ser diferente. Então, por que tantas pessoas, isso está assim, homens e mulheres. Quem conhece um pouco dessas dinâmicas sistêmicas, sabe das situações de autossabotagem que acontece. Por exemplo, você compra um carro novo. Comprou um carro novo, às vezes sofreu 1 ano, 2 anos lá economizando dinheiro para conseguir chegar um carro novo, uma casa nova. Eu atendi um caso também de uma brasileira que mora em Dubai. Já o marido dela foi trabalhar há muitos anos para lá, mas ela também cresceu numa família pobre aí do Rio Grande. Não é pobre, mas assim com muita dificuldade financeira, pais separados, a mãe que criou os filhos sozinha, uma mãe muito amargurada, que nunca perdoou esse pai. E ela casou-se com uma pessoa que foi construindo bens materiais assim bastante grandes, e lá em Dubai, daí compraram uma mega casa. E aí ela se mudou para essa casa, fazia um tempo já, que ela, se não me engano, ela fazia 1 ano, alguma coisa assim, não lembro certo, mas era menos de 2 anos que ela estava morando nessa casa, mas ela dizia que ela não conseguia se sentir bem lá naquela casa. E ela perguntava para mim o que pode ser isso, por que ela tem tanto pavor daquela casa, ela não conseguia se sentir em paz e tal. E foi. Ficou muito nítido. É muito claro, igual nessa situação, nesse caso que eu atendi aqui. É um sentimento de não merecimento, de ter uma vida melhor do que a minha família teve. É como se ela até está nesse casamento há mais de 10 anos, já uns 12 anos, se não me engano. A outra também já faz 20 e poucos anos que está nesse casamento, porém com classes econômicas diferentes. E então eu preciso me autoflagelar, preciso me autossabotar, e neste caso da coceira, dessa alergia que ela tinha, é como se eu preciso me limpar daquilo que me foi ensinado que era sujeira. Então, inclusive eu passei por um quadro muito semelhante durante o ano passado, durante o ano de 2019. E eu levei um tempo até conseguir entender ao que estava ligado
a que lado emocional, inclusive eu cheguei a fazer sessão terapêutica com uma amiga minha, não só uma, e assim a gente conseguia entendendo, até que eu mesma fui me dando conta de que eu fui prestando atenção de que cada vez que eu estava lidando com uma situação em que acontecia mais fluxo financeiro, um fluxo financeiro maior do que eu estava acostumado dentro da minha história familiar, atacava fortissimamente essa alergia. Mas não é só, agora acabei de lembrar de um outro caso também, de um senhor, de um homem, que eu atendi, inclusive tive que assim, chamar auxílio para nós conseguirmos chegar ao X da questão, o que é que deixava ele tão fortemente atacado da alergia. E aí também tinha algumas ligações com o sentimento de não merecimento, de poder ser diferente da família, do histórico familiar. Então, claro que daí, na medida em que vai vindo à tona, em que a pessoa vai percebendo, obviamente isso vai se mostrando, eu vou jogando, e como é que eu sei se é isso ou se não é? Pelos sintomas, pelas reações que acontecem com o meu cliente, quadros de choro, muito arrepio, e a pessoa vai sentindo, isso vai ficando muito claro, se faz ou não faz sentido, se encaixa ou não encaixa. Então, hoje eu estou tranquila com as minhas coceiras, mas é muito nítido, e neste caso, mais uma vez, se mostrou do quanto é forte, do quanto é intrínseco, o quanto é inconsciente essas coisas que esses sintomas que muitas vezes pessoas já procuraram medicina, fizeram exames, estão usando medicamentos, já usaram medicamentos, mas que simplesmente desistem porque não cura, porque muitas vezes não foi chegado ao quadro emocional a que esse sintoma, essa doença, esse problema está relacionado. Então, queridas pessoas, eu fico muito agradecida pelo seu tempo, pelo bem mais precioso que você se dispôs a dar uma passadinha aqui. Diego, Giniardi, Carlos, Clínica, Selva Consultoria, Coaching, enfim, todas as pessoas que estão passando por aqui, dando uma passadinha, ou que vão dar uma passada durante o dia, mas assim, eu gosto e eu acho que é necessário nós, para quem não conhece como a visão sistêmica trabalha, o quanto é forte, quanto é profundo esse sofrimento que muitas vezes nós passamos por anos a fio, né? Em função da falta de consciência do quanto esses quadros, ou também todos os tipos de sofrimentos muito persistentes na nossa história de vida, o quanto eles estão ligados ao sentimento de lealdade, de querer pertencer ao meu grupo familiar, né? E mais um detalhe que eu sempre gosto de realçar: quanto mais você nega, quanto mais você briga, quanto mais você rejeita, quanto mais você exclui alguém que veio antes, alguém que foi um provedor, que passou a vida adiante, um pai, uma mãe, um avô, avó, bisavós, tataravós. Ah, não, é porque fulano era um bêbado, Beltrana foi uma prostituta, nananana, nananana, nananana. E muitas vezes não precisa ser algo assim tão consciente, infelizmente, o ser humano, a coisa que ele mais é campeão em fazer é julgar o outro, né? E a partir do momento que nós simplesmente estamos dizendo: olha lá, você viu o que fulano fez, que Beltrano fez? Você viu como é que está de novo? Julgou, você já está excluindo. Cada vez que você julga um outro, você está dizendo assim: eu sou melhor que fulano, né? Mas também o julgamento
cada vez que a gente aponta no outro, que tem que achar culpado para os nossos problemas, para as desgraças da nossa vida, toda vez que eu aponto no outro, tem um dedo para frente e 3 para mim. Toda vez que você pode prestar atenção nas conversas das pessoas ao seu redor, quanto mais uma pessoa fica apontando fora, e geralmente todos nós, seres humanos, batemos muito na tecla de sempre apontar o culpado, muitas vezes o governo, os políticos, o sogro, a sogra. Alguém tem que ser culpado dos meus problemas, das minhas desgraças, né? Mas cada vez que nós apontamos fora, tem 3 dedos voltados para a gente. Então, querida pessoa, se vale algum, não é conselho, mas assim, constatações que nós temos o tempo todo, não importa a classe social, não importa a religião, não importa nível de classe política, enfim, nível de sucesso ou insucesso, sim, pessoas simples ou pessoas extremamente cultas, com coleções de certificados acadêmicos, sendo seres da espécie humana, nós somos todos iguais. Então, faz muito bem nós olharmos para dentro, ok? Então, se ajudou alguma coisa, se serve de alguma coisa, fica aí uma dica do nosso dia hoje, né? Para você dar uma pensada, para você dar uma avaliada. O que pode ser que eu não estou tendo coragem de olhar para mim, o que eu não estou conseguindo enxergar, que pode estar interligado de forma emocional por querer pertencer ao meu clã familiar, e isso está me prejudicando. Porque assim, não tem nada de errado, aliás, eu sempre falo, nós sempre vamos estar fazendo parte dessa família, porque enquanto correr esse sangue nessas veias, não tem como mudar de pai ou mãe, de família, não existe isso. Mesmo que você tenha sido dado em adoção, biologicamente você traz o histórico da tua família, família biológica. Porém, aí tem a pergunta, qual é o pai, qual é a mãe que fica feliz em ver um filho sofrendo, né? Se nós estamos sofrendo de alguma forma, não importa a área da nossa vida, a melhor maneira de punir um pai e uma mãe é nós sermos infelizes. Se nós estamos sofrendo, nós estamos fazendo sofrer quem também? Inconscientemente nós estamos punindo os nossos pais, a nossa família de origem. Então, qual é a forma de honrar a vida que nós recebemos? Qual é o maior segredo de honrar o maior presente que nós recebemos gratuitamente? Sendo felizes, prósperos e saudáveis. São coisas assim que o natural é ser saudável, né? Não, mas é que eu já tenho 50 e não sei quantos anos, é normal eu ter que tomar uns 30 tipos de medicamentos, né? Parece que é normal. Mas eu te digo, o natural é ser saudável. Se você está sofrendo, o que está por detrás desse sofrimento, né? Qual pode ser, eu não estou dizendo que é 100% só isso, mas se é algo que é muito recorrente na tua história de vida e que é muito persistente, recorrente, se repete muitas vezes, às vezes até uma doença, no caso a coceira que voltava, qual pode ser a dinâmica emocional, qual pode ser a dor emocional infantil ainda não curada, ainda não trazido à luz da consciência, ok? Então, se eu ajudei alguma coisa, fico feliz e fico grata pelo seu tempo dispensado. Essa é a nossa dica de hoje e estamos à disposição para conversar um pouquinho mais para quem deseja conversar e entender um pouco mais a respeito da lealdade sistêmica, ok? Gratidão, paz profunda,
Beijo no seu coração, excelente final de semana para todos nós, para você, para mim, para a humanidade. E vamos que vamos seguindo em frente. Beijo no seu coração.